vamos só revisar. É uma ideia simples, porém, alguns exercícios que vêm dessas ideias simples são altamente criativos. Tem um mesmo que eu acho super legal, que nós vamos encarar ele logo em seguida, que tu olhando parece que é impossível resolver. Tu olha isso possível. Não dá para resolver isso, é impossível. E é só dar uma instaladinha e tu, óbvio, é só usar aquilo que eu aprendi na aula, pô, lógico. Então, ó, presta atenção que vale a pena, hein? Não é mais correção-tarefa, não, não, não. Agora é novo. Novo. Novo entre aspas, né? Novo para esse ano. Primeiro, a parte ridícula. Soma dos ângulos externos de polígonos convexos. Por que é ridículo? Porque para qualquer polígono do mundo vai ser sempre 360. Não precisa te preocupar. É sempre o mesmo valor. Aí fica fácil, né? Só que é fundamental tu ter consciência do que é esse ângulo externo. Então vamos pegar aqui o mais simples dos polígonos. Um triângulo qualquer. Isso parece retângulo? Não, parece 90 graus, mas não, é 89 graus, 59 minutos e 59 segundos a distância entre o DIL. Não é um triângulo retângulo. O que é o ângulo externo? É tu prolongar um dos lados e medir esse ângulo aqui, ó. Esse é o primeiro ângulo externo, vou chamar ele de A. Prolonga um dos lados e mede o ângulo restante ali, ó. Mede o suplemento, digamos. Preenche ali, completa, avança um dos lados e mede o ângulo até o outro lado. Quanto é mesmo essa soma A mais B mais C? 360. Eu no início não me conformava, como assim? Mas se botar mais lados vai ter mais ângulos e aí vai mudar. Só que aí, né, eu sempre duvidei dos meus professores, eu te confessei isso, né, eu também recomendo que tu sempre tenha um pouco de dúvida. Embora tudo que eu fale aqui seja sério, exceto naqueles momentos que eu falo uma coisa absurda para ver se vocês reagem, né? Certo? Para ver se alguém fala, não, professor, isso não é possível. Né? É importante então ter sempre o pezinho atrás. E eu tinha os dois pés atrás. Eu sempre duvidei. Eu sempre achava, não, o cara está mentindo. Sempre achei, tá? Os caras estão enrolando. Eu ia para casa conferir, eu perguntava para alguém. E aí em casa eu fui fazer um desenho. Depois que eu saí dessa aula, não me conformei com a explicação do cara. Aí eu fiz um hexágono aqui com mais lados. E tentei fazer a mesma coisa, medir os ângulos externos. Prolonga e mede. Prolonga e mede. Prolonga e mede. O que eu percebi? Que embora fossem mais ângulos, eles diminuíram. Aí eu já, talvez o cara tenha razão. E óbvio, peguei o transferidor e fui medir os ângulos. E aí fiquei boquiaberto. Que não interessava qual figura eu fizesse, eu medi os ângulos, dava lá 359. Eu percebi que aquele 1 grau que faltava era uma beirinha da minha linha, uma coisa assim, dava 361. E nunca fugia disso, 360 quando eu desenhava bem bonitinho. E eu fiquei louco, pô, impressionante. Só que depois eu pensei, sou tapado, né, cara? Eu não devia ter pensado dessa maneira. Pensa que tu é uma pessoa, tu tá caminhando aqui, tu saiu daqui. E aí tu tá com uma reta aqui olhando pra frente, tu vai medir os ângulos que tu gira. Pô, se tu sair daqui e for dando as voltas, no final das contas, tu não vai parar no mesmo lugar. Se tu parou no mesmo lugar é porque tu deu uma, e uma volta tem. Mas é óbvio, meu Deus, como é que eu não enxerguei isso na aula? Né? Então tu vê algo que inicialmente pode parecer meio bizarro, se tu parar para pensar, tem que ser 360, senão é efeito paranormal, não é possível. E não interessa qual é o polígono, não interessa quantos lados tem o polígono. Se são 3 lados só, tu vai dar 3 voltas de ângulos maiores, né? Mas no final daquelas 3 voltas tu para no mesmo lugar, quer dizer que tu deu uma volta toda e uma volta tem 360 graus, nada mais justo, beleza? Aí caiu a ficha, eu acreditei. Então a partir de hoje nós podemos sempre lembrar disso. Apareceu um polígono em nossas vidas, se nós prolongarmos um lado e medir o ângulo que se forma ao redor dele todo e somar esses ângulos, por isso a soma dos ângulos externos, sempre vai dar 360. Aliás, né, não custa lembrar o que é um polígono convexo. Vamos lembrar o conceito de polígono, não custa? Primeiro, linha poligonal. Isso é uma linha poligonal, ó. Ou seja, é uma linha formada de vários segmentos de reta. Vários segmentos de reta. Isso é uma linha poligonal. Certo? É o nome técnico que se dá isso. Esta aí é a linha poligonal aberta. Se eu faço isso, vira uma linha poligonal fechada. Linha poligonal fechada tem um apelido, polígono. Beleza? Então se eu faço uma linha feita de segmentos de reta e conecto o início ao fim, fechou. E se fechou, ganha um apelido, polígono.
E aí tem dois tipos de polígono. Os polígonos côncavos e convexos. Côncavos, é esse aqui que eu fiz, ó, ele tem uma parte cavadinha para dentro, beleza? Esse cara aqui já não está dentro da soma dos ângulos internos. Até porque eu estava fazendo uma curva, né? Aí depois eu desisti de fazer a curva, voltei a abrir, para depois voltar a continuar fazendo minha volta, né? Então agora já vai dar mais 360 a soma dos ângulos externos. Por quê? Porque esse polígono é um polígono côncavo, cavadinho, cavou, ficou côncavo. Cavou. Né? Deu uma cavadinha nele, ficou côncavo. Beleza? Né? Legal isso. Tá? Então, outra maneira de reconhecer um polígono côncavo. Tu pode tirar uma reta que sai de dentro dele, passa por fora dele e volta para dentro dele. Os polígonos convexos não dá, ó. Não tem como eu traçar uma reta que sai do polígono e volta para o polígono. Beleza? Então é uma outra maneira de detectar um polígono que não é convexo, é fazer a linhazinha. Certo? A gente só vai estudar os convexos. A gente não vai estudar os côncavos, beleza? No ensino médio. Tá? Então se for fazer uma faculdade de matemática, aí tu estuda um monte de polígono maluco depois. Eu não curto. Aliás, bizarro, né? Algumas pessoas terem dedicado a vida a estudar esse tipo de figura e as relações matemáticas entre elas, né, cara? Parece uma piração mesmo. E tem aplicação, no final das contas, tem aplicação prática na vida da gente. Então vamos lá. Soma dos ângulos internos de polígonos convexos. Aqui é diferente. Aqui não adianta te falar um número. Eu vou ter que usar uma expressão matemática para te mostrar isso, porque cada polígono tem a sua soma. Podemos até usar polígonos regulares. Alguém lembra o que são polígonos regulares? Que tem todos os lados iguais e, portanto, os ângulos internos também são. Esse, por exemplo, é o triângulo equilátero, que tem todos os lados iguais e, portanto, todos os ângulos. Outro polígono famoso é esse aqui, né? Ah, nosso amigo, ó. Quadradinho, né? Beleza? Um quadradinho, todos os ângulos também são iguais, todos os lados são iguais. A soma dos ângulos internos desse cara aqui, 180. Professor, mas é só para o triângulo equilátero? Não, né? Porque mesmo que eu achate um dos ângulos, algum dos outros ângulos tem que abrir. Se eu diminuo um ângulo, um outro ângulo tem que abrir proporcionalmente para o triângulo fechar. Então não interessa qual é o triângulo, todos do mundo. Soma dos ângulos internos 180. Essa foi outra que eu tive que testar em casa, não aprendi TI. E fiquei impressionado, cara, como dá certinho se tu fizer o teste em casa. Tem que saber usar o transferidor legal, né? Tem que ter um desenho razoável. 90 vezes 4, 360. Soma dos ângulos internos dos quadriláteros, 360. E se eu fizesse um pentágono, alguém lembra o que acontece? Daqui pra cá aumentou quanto? 180 graus. Cada lado que tu acrescenta, a soma dos ângulos internos aumenta em 180. Então ficou 180 mais 180, 360. 360 mais 180, 540. Os caras que têm 5 lados, todos. E já que a gente percebe que existe essa relação bonitinha, a cada lado a mais acrescenta-se. Uma das maneiras de achar a soma dos ângulos internos é fazer assim, ó. N, que é o número de lados, menos 2, que multiplica 180. Vamos ver se fecha. Para o triângulo, quantos lados ele tem? 3 menos 2? 1 vezes 180. Se forem quadriláteros, o N é 4. 4 menos 2. 2 vezes 180. E assim por diante, 5 lados. 5 menos 2 é 3. 3 vezes 180, 540. Então, na verdade, não é uma coisa fixa. Essa é a parte mais perigosa da soma dos ângulos internos. Depende do número de lados. Depende necessariamente do número de lados. Uma outra técnica para o cara não precisar usar essa fórmula, vai que alguém te dá uma figura qualquer e te pergunta qual é a soma dos ângulos internos dessa figura. Tu não precisa contar o número de lados necessariamente e jogar na fórmula. Tem uma técnica muito mais criativa. Divida a figura em vários triângulos. E tu já sabe, né, que a soma dos ângulos internos dos triângulos é... Quantos triângulos se formaram? 3. Então aqui vai dar 180, aqui vai dar 180, mais esses 3 dá 180. E somando esses ângulos todos, não é a soma dos ângulos internos do polígono? Então, já que são 3 triângulos, são 3 vezes 180. Fica bem prática essa técnica, certo? Apareceu um polígono do mal. Precisa achar a soma dos ângulos internos. Divida ele em... Show.
E tem formulazinha também, se preferir botar os lados. É isso aí. Feita essa revisãozinha, né? Agora isso era uma revisão, na verdade, né? A gente já vem trabalhando isso no fundamental. Vou te pedir para riscar uma paginazinha. Deixa eu dar uma olhada. Olha que bonitinho. Podes fazer a página 27 e 28 da figura. Mas é tão pouco, né? 29. Tem prova? Tá bom. Só essas duas. 27 e 28 então. O que sobrar, tarefa lógica. Começar agora, hein? Já dá uma passada de olho nas questões. Se tu vê que tem aquela macabra, tu já me chama, eu te dou uma luz aí.